Gostaria de desejar a todos boas-vindas ao curso de Microbiologia e Imunologia. Eu sou o professor Bruno Gavinho e vou acompanhá-los todas as segundas, para quem é do curso diurno, e às quartas-feiras, para quem é do curso noturno, durante esse semestre. Né? Antes de mais nada, além de dar as boas-vindas a vocês, eu gostaria de conversar um pouquinho, nesse primeiro encontro, nesse primeiro dia, sobre como será a nossa disciplina chamada Microbiologia e Imunologia. Né? Antes de mais nada, quero dar forças a todos. A gente está passando por um período bem difícil, que é a pandemia. Para muitas pessoas isso já é um segundo ano, e para alguns que estão chegando agora, talvez seja um momento de entender um pouquinho como funciona o ensino remoto, né? Eu entendo que a gente está passando por uma situação complicada, né, de um pouco de insegurança, apesar de a gente ter a vacina agora, a gente começa a cumprir as nossas funções de forma remota, não é muito como a gente está habituado, mas eu fico feliz em dizer que a gente cumpriu muito bem os nossos compromissos no ano passado, que a gente realizou tudo de forma remota, né, e eu fico muito esperançoso para a gente concluir a atividade de maneira bem tranquila também, para a gente ter um contato aqui do professor com vocês, alunos, e a gente conseguir entender um pouco como que funciona esse nosso mundo dos micróbios, que é o que a gente vai aprender agora nessa disciplina. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Gavinho, tenho mestrado e doutorado na área de microbiologia e parasitologia, né? E há alguns anos eu já dou aula no curso de farmácia com muito prazer, é um curso que eu admiro bastante, e eu espero poder contribuir um pouquinho com a formação de vocês. Né? A gente está gravando essa nossa aula aqui na primeira semana, nessa primeiro mês de fevereiro, para que a gente possa dar espaço para os alunos cumprirem as atividades práticas que ficaram pendentes do semestre passado. A princípio, como que vai funcionar aqui os nossos encontros? A gente terá aula ao vivo, pelo Google Meet, toda semana. Para a turma que é do diurno, a gente tem aula na segunda-feira de manhã, a partir das 8 horas da manhã. E para a turma da noite, o segundo e terceiro período noturno, que já me conhecem, a gente tem as quartas-feiras no período noturno. A gente tem, então, impreterivelmente, nessa primeira semana, a aula sendo gravada, mas vocês podem esperar já nos próximos encontros a gente tocar isso mesmo por lives, aula ao vivo. Tá? A gente sempre vai ter contato juntos nessas aulas ao vivo, em que você vai poder participar fazendo perguntas, tirando dúvidas e até mesmo trazendo informações e conteúdo de fora, para que a gente possa ter uma interação bem real mesmo, não aquela coisa engessada do professor falando sozinho e o aluno só escutando. Tá? Além disso, você pode contar com o fórum que você tem disponível no AVA para enviar perguntas para o professor. Certo, pessoal? Bom, a proposta desse primeiro encontro é eu mostrar um pouquinho para vocês como vai funcionar o nosso plano de ensino, como vai funcionar a sequência, o conteúdo programático, e também aproveitar um pouquinho do nosso tempo para a gente falar um pouquinho de microbiologia. Né? É um conteúdo extenso, então acho interessante a gente já conversar um pouquinho sobre ele. Tá? Bom, eu vou então agora aproveitar para colocar os meus slides em funcionamento. Né? Deixa eu selecionar aqui. Daqui a alguns segundinhos vocês já vão conseguir ver disponíveis aqui os meus slides. Bom, primeira coisa que eu mostro, então, para vocês é o seguinte. A gente vai falar agora sobre o conteúdo programático, né? E um pouquinho da emenda da disciplina que a gente chama de microbiologia e imunologia. Aqui a gente pode observar a nossa emenda. A gente pode ver que, a princípio, microbiologia e imunologia são dois mundos muito grandes. São dois mundos que, a princípio, você pensa que eles são mundos à parte. Mas não. Eles são duas ciências que são muito complementares. E vai ser bem interessante a gente estudar um pouquinho as duas juntas para que a gente possa entender como funciona o conceito saúde e doença, como que funciona esse mundo que a gente está inserido. O ser humano é apenas um ser vivo dentre milhões de seres vivos que atuam de forma equilibrada e de forma cooperativa. Tá? Então, a emenda da disciplina de microimuno é a seguinte: a gente vai abordar o estudo sobre os micro-organismos, especial bactérias e vírus. Tudo que existe em relação a bactérias e vírus, ou seja, suas características morfológicas, propriedades biológicas em geral e também a bioquímica. Tá? O aluno conhecerá as principais espécies bacterianas de importância médica, assim como métodos para seu diagnóstico.
Conceitos básicos em imunologia: propriedades gerais das respostas imunes, órgãos e células, fagocitose, antígenos, imunoglobulina, citocinas, complemento, distinção entre reações de hipersensibilidade, doenças autoimunes, imunodeficiências e intolerâncias. Puxa, professor, você falou muita coisa aqui que eu não faço ideia do que seja. Né? O que a gente está tratando aqui, pessoal? A gente está tratando de uma ciência que vai estudar a relação do ser humano com micróbios. Todos vocês já ouviram falar de micróbios, mas os micróbios, eles têm uma importância, eles têm uma relação muito profunda com o homem e com o planeta. E o profissional de farmácia, ele tenta estudar o ser humano nos mais variados aspectos da saúde, inclusive a relação que o ser humano tem com micróbios causadores de doença. É isso que a gente vai estudar um pouquinho nesse semestre. Então, aquelas bactérias, aqueles fungos, aqueles vírus que têm um potencial de causar doença, de interagir negativamente com o homem, mas também a gente vai estudar como que o homem pode se defender disso, como o homem pode se livrar disso. E aí entra a área da imunologia. Né? Além dos objetivos, a gente coloca de forma bem clara, bem geral, a gente vai construir vários tipos de conhecimento relacionados aos micro-organismos, como fisiologia, genética, capacidade de causar doença, e até mesmo uma parte muito importante para a gente, que é a área de diagnóstico. Ou seja, não apenas entender como os micróbios funcionam. Professor, como que a gente pode identificá-los em laboratório? Como que a gente pode, de fato, descobrir se uma pessoa tem a bactéria A, o vírus B? Você percebe, morando aqui nesse mundo, atualmente na pandemia, que você diagnosticar corretamente doenças, isso é fundamental para a sobrevivência do homem. Fundamental para a garantia do ser humano como alguém na sociedade. Né? Você percebe, por exemplo, que a gente debate bastante formas apropriadas de você diagnosticar coronavírus. Existem formas, por exemplo, como isolamento por PCR, aquele que a gente usa, por exemplo, o cotonete, em que a gente retira um pouco de secreção nasofaríngea, como uma forma bastante eficiente. Quando você compara, por exemplo, com a dosagem de sangue, presença de anticorpos. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que existem formas mais corretas do que outras, mais sofisticadas do que outras de diagnóstico. E aqui na microbiologia a gente vai conversar um pouco sobre isso. Né? Bom, aqui nesse próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre o conteúdo programático. Vocês podem perceber que a gente tem aqui um conteúdo bastante extenso quando a gente fala de microbiologia e imunologia. Né? A gente vai começar a estudar principalmente a primeira ciência da microbiologia, que é o estudo das bactérias, bacterologia. As bactérias, elas são organismos microscópicos que são não só participantes de toda uma cadeia ecológica, mas também são organismos que estão envolvidos nos mais variados aspectos com o homem, desde a produção de alimentos, até mesmo doenças, e também tem um papel muito importante na tecnologia. Não tem muito como a gente começar a estudar micro sem enfatizar os micróbios como seres muito importantes para a gente entender um pouquinho como é a micro. Né? A gente também vai estudar, à medida que o tempo passar, conteúdo prático. Né? A gente está, por exemplo, nesse momento de pandemia, reiniciando 2021 de forma remota. Mas a gente tem uma previsão de que em algum momento a gente vai frequentar o laboratório nesse semestre para que a gente possa estudar um pouquinho a parte prática. Porque microbiologia sem aula prática não é microbiologia. A gente, de fato, tem que entender um pouquinho como isolar, como crescer e como identificar esses patógenos. Né? Depois de a gente vencer esse conteúdo de bacteriologia, a gente passa para a parte de virologia, o estudo dos vírus. Quem são os vírus? Bom, os vírus são micróbios menores ainda e são micróbios muito importantes porque nós temos uma relação muito profunda com eles. Boa parte das doenças modernas que nós temos hoje em dia são doenças causadas por vírus. Citar só para começo de conversa o próprio coronavírus, uma doença que a gente adquiriu no outro lado do mundo, né, origem provável China, em que a gente teve, por exemplo, contato com secreções de animais, como morcego ou provavelmente a serpente, e a gente começou ali a alastrar esse patógeno para uma cadeia de seres humanos. Até chegar onde? Até chegar ao Brasil. Viajou um vírus e, infelizmente, a gente já teve centenas e milhares de mortes. Né? A gente pode citar também as grandes epidemias causadas pelo vírus da gripe. A gente pode também citar
casos como a raiva, uma doença bastante preocupante, ou até mesmo o HIV, uma doença de cunho bastante moderno. Então, veja como, aos poucos, com o passar do tempo, a gente começa a conversar de patógenos e de nomes que você já ouviu falar aqui, você já pescou ali no jornal, ou em algum momento alguém do trabalho, alguém que talvez esteja numa farmácia de dispensação já falou para você. Percebe então como uma coisa é bem dinâmica e é bem importante. A microbiologia, ela é um dos grandes alicerces que a gente tem dentro da área farmacêutica. Depois disso, a gente, à medida que o conteúdo vai avançando, a gente vai estudar um pouquinho sobre os antimicrobianos, ou seja, as classes de medicamentos que têm um papel importante em debelar, em destruir micróbios causadores de doenças. Todos nós aqui já ouvimos falar dos antibióticos, dos produtos antivirais. Esses produtos, esses medicamentos, têm um papel muito importante na sobrevivência, até no aumento da expectativa de vida que o homem teve nos últimos séculos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Né? E a gente, lá no segundo bimestre, depois de já ter aprendido bastante coisa sobre micróbios, a gente vai falar um pouquinho como funciona o sistema de defesa do homem. Porque o homem, ele não é só um refém das infecções. O homem, ele tem condições de sobreviver contra patógenos. Como ele faz isso? O homem ele tem um conjunto de células, partes, órgãos do seu corpo que evoluíram para debelar, para lutar, para sobreviver contra doenças infecciosas. É a imunologia. Né? Perceba que a gente tem muita coisa para falar de lá para cá. Né? Antes de mais nada, eu só quero conferir aqui, verificar que eu estou gravando. Continua gravando tudo beleza, tudo direitinho, ok. Eu vou tocar aqui o assunto, né, pessoal? O que a gente vai fazer agora, professor? A gente está aqui no primeiro dia de aula, você está fazendo para a gente aqui uma aula gravada. Eu queria entender um pouquinho o que é a tal da microbiologia. Né? Quando você olha ali a nossa matéria grade, você vê microbiologia e imunologia. Né? Você percebe que são dois nomes independentes. Então, microbiologia e imunologia, mas não é uma matéria só. Como que a gente vai encarar isso, professor? Bom, como eu já falei, são duas ciências complementares. Né? O interessante é que a gente vai ter um tempo muito bom para a gente conversar um pouquinho como funciona o mundo aí fora, esse mundão cheio de micróbios, e como funciona o nosso organismo frente a eles. Vamos primeiro começar a falar de microbiologia. A gente vai dedicar, então, as nossas próximas aulas a essa ciência que procura estudar os micróbios. Eu queria primeiro entender um pouquinho aquilo que você entende por micróbios. Né? Quando a gente fala, por exemplo, micróbios, tem muitas palavras, muitos sinônimos que denotam esse assunto. Né? Então, a gente está falando de micro-organismos, a gente está falando de micróbios, de germes, algumas pessoas podem já ter ouvido falar. O que é isso, professor? Bom, a gente está falando tudo da mesma coisa. Né? Micróbios, organismos, são seres microscópicos que habitam o nosso planeta. Na natureza, a gente tem uma distribuição muito grande, muito variada de seres vivos. Você, por exemplo, quando está numa floresta, ou até mesmo na cidade, você consegue ver que o homem não está sozinho. Nós temos muitas espécies que coabitam nesse planeta. A gente está falando, então, de pássaros, a gente está falando de mamíferos, como cães, gatos, eu estou falando de muito mais coisas, né? Como, por exemplo, cavalos, bovinos, suínos, mosquitos, tudo que é tipo de animal. Bom, a vida no planeta é muito abundante. Existem formas de vida que elas estão até mesmo além do nosso alcance sensitivo. Então, enquanto você consegue ver alguns organismos, existem outros, uma quantidade muito grande, que você não consegue nem ver, nem sentir, nem cheirar. Esses são seres microscópicos, seres que são tão pequenininhos que você, a olho nu, não consegue observar, e que estão presentes em grandes quantidades. Esses são os micróbios. Aqui a gente tem nessa figura aqui uma objetiva de microscópio. Você, com o passar do tempo, à medida que a gente frequentar as aulas práticas, você vai ter contato com essa ferramenta incrível que é o microscópio. A ferramenta que permite com que a gente observe formas de vida inacessíveis ao olho nu. Né? E aqui a gente pode ver, por exemplo, nessa objetiva, a grande quantidade de formas de vida que existem além do alcance do olho. Professor, quando eu falo micróbio, geralmente, no jornal,
ou quando eu estou lendo uma matéria na internet, geralmente eu associo ele a coisas muito negativas, né? Então, por exemplo, eu penso em bactérias, eu penso em vírus e logo me vem à mente doenças, morte, coisas ruins, né? Você não está, de certa forma, enganado. A gente tem uma relação, às vezes, muito agressiva com os micróbios. Existem muitos micróbios, muitas bactérias, muitos vírus que evoluíram, se adaptaram a causar doenças no homem. A gente pode aqui escrever e ficar o dia inteiro fazendo uma lista desses micróbios, né? Eu estou falando de bactérias, de vírus, de fungos, como, por exemplo, causam coqueluche, difteria, gripe, sarampo, herpes virose, AIDS, raiva, hepatite, a lista é interminável. Os nossos antepassados, estou falando nosso tataravó, os nossos bisavós, eles não tinham uma expectativa de vida tão grande quanto você. Você, por exemplo, pode reclamar, eu queria chegar até os 150 anos, né? Eu queria ter uma saúde de ferro quando eu chegasse até os 90. A gente provavelmente, a maior parte de nós não vai passar dos 100 anos. Mas uma coisa é certa, nós temos uma qualidade de vida e a gente tem uma duração da vida maior do que os nossos antepassados. Por quê? Bom, à medida em que a ciência evoluiu, que as áreas da saúde, como farmácia, medicina, também evoluíram, a gente aprendeu a controlar essas doenças infecciosas. Por exemplo, quando uma criancinha passa mal, ela vai ao médico e o médico receita para ela um antibiótico. O farmacêutico fornece um antibiótico para essa criança. O que é um antibiótico? É um medicamento que vai acabar com a infecção. O teu tataravô, o seu bisavô, ele não tinha antibiótico. Quando ele pegava uma doença infecciosa, ou o corpo dele tinha que acabar com a infecção, ou, muitas vezes, o que acontecia, o corpo ele perecia. Os micróbios acabavam matando aquela pessoa. Tá? A expectativa de vida dos nossos antepassados ela era muito pequena. Uma pessoa com 50 anos, 55 anos, era uma pessoa considerada idosa e às vezes não passava dos 60 anos. Hoje, com o avanço da medicina, com a descoberta de moléculas que podem aumentar a nossa vida, combatendo doenças, por exemplo, uma pessoa com 60 anos pode começar o curso de farmácia e ter 1000 sonhos. Querer, por exemplo, montar seu negócio próprio, querer conhecer o mundo, querer aprender novas línguas. Olha que coisa linda isso, né? Isso é o benefício que a gente tem do avanço da ciência. Tá? E quando a gente fala de micro-organismo, tem tudo a ver com esse papo. Porque se por um lado você tem alguns micro-organismos que fazem doença, causam doença, por outro lado, nós temos uma quantidade muito maior de micróbios que nos garantem benefícios. Aqui nesse slide, por exemplo, a gente mostra que a relação do homem, diferente daquilo que a gente pode imaginar, que é só desgraça, relação a micróbios, a gente tem muitos pontos bons. A microbiologia, vocês vão reparar que é um iceberg, né? O que é o iceberg, professor? O iceberg é aquele bloco de gelo gigante em que você vê o bloco de gelo flutuando e você pensa, nossa, que bloco de gelo grande esse que está flutuando no mar, né? Mas, na verdade, a maior parte do iceberg, ele está abaixo do mar. Eu não sei se você já ouviu esse papo de que o iceberg ele é muito maior embaixo, submerso, do que o aparente, né? Aqui na microbiologia é isso que eu quero dizer para vocês. A ciência da microbiologia é um iceberg, porque a gente fica reclamando de bactérias e de vírus, como o Covid, que causam doença, mas você tem uma quantidade muito maior de micróbios que trazem benefícios ao ser humano. Aqui a gente pode observar alguns. Né? Primeiro, aqui a gente vê um slide mostrando aqui a cadeia ecológica a qual os micróbios pertencem. Os micróbios, eles são responsáveis por renovar, por reciclar os nutrientes que estão presentes na natureza. Água, solo, plantas, né? O homem, ele precisa produzir toneladas de alimento por ano para a sobrevivência do ser humano. Como que a gente consegue produzir alimento? A gente só consegue produzir alimento porque nós plantamos, as plantas crescem, os herbívoros comem as plantas e nós comemos os herbívoros. Então é um ciclo que é simples, parece uma coisa boba o professor falar isso, né? Mas isso só teria um início, esse ciclo, se a gente tiver micróbios que vão reciclar, vão dar nutrientes para o solo, para que as plantinhas cresçam e a coisa aconteça. Quando um animal morre, ou o próprio ser humano quando morre, ele devolve os nutrientes para o solo. O
Quem faz isso? A decomposição dos corpos? Fungos e bactérias. Então, olha que papel interessante esse papel ambiental. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar do efeito estufa. A gente tem emissão de gases à base de carbono e que acabam diminuindo a nossa camada de ozônio, acabam aumentando a temperatura do planeta, ocasionando desequilíbrio climatológico. Né? Todos nós sabemos que as plantas, elas conseguem sequestrar carbono, ou seja, elas conseguem absorver esses gases tóxicos, né? E produzir uma quantidade maior de oxigênio, ar renovado. Por isso que é tão importante a gente manter as florestas, as plantas. Ora, não é só as plantas que fazem isso. Né? Os fungos, as algas e as bactérias, que estão presentes nos mares, por exemplo, fazem isso numa quantidade maior ainda. Né? Então, vejam o papel dos micróbios no meio ambiente. Né? Aqui a figura de baixo a gente pode observar também. Né? Olha que coisas gostosas, né, pessoal? A gente tem aqui cerveja, vinho, embutidos, pão, derivados lácteos, como queijos. Né? A gente tem, desde a antiguidade, povos que aprenderam a manipular micróbios para a gente produzir os mais variados tipos de alimento. Se você observar hoje, abra a sua geladeira, você vai ver que boa parte do que você tem na geladeira, ele teve uma produção direta a partir do micróbio. Estou falando, por exemplo, de sucos, cerveja, queijos, pães, doces, embutidos, muita coisa que você tem na sua geladeira, você teve por origem microbiana. Então, a área da farmácia, por exemplo, ela não busca só estudar os micróbios que causam doença. Não. A área da farmácia também busca estudar, manipular micróbios que são responsáveis pela produção de alimentos. O farmacêutico pode, por exemplo, trabalhar na indústria que produz alimentos. Então, olha que interessante. Você precisa entender um pouquinho como funcionam os micróbios e como se produz alimentos a partir de micróbios. A gente pode observar aqui nessas duas figuras algo muito relevante também. Os micróbios eles podem ser manipulados para que a gente consiga produzir medicamentos e até mesmo vacinas. Hoje, o homem só consegue sobreviver, como o professor já falou, graças ao uso de vacinas, que vão nos proteger contra o contato real de micróbios e vão aumentar a nossa expectativa de vida. Olha que notícia boa. A gente, num período inferior a um ano, conseguiu produzir em diferentes laboratórios vacina contra o Covid-19. Você talvez não saiba, você agora que começou o curso de farmácia, mas geralmente para você conseguir produzir uma vacina, isso leva em média de 10 a 15 anos, uma média de 13 anos para você conseguir produzir uma vacina. A gente, em menos de um ano, conseguiu produzir a vacina. Existe muita reclamação de que a vacina ela está dando muito problema para chegar aqui e vai demorar muito até que você receba a sua vacina, mas é uma notícia muito boa a gente ter isso disponível, isso num período inferior a um ano. Né? Então, a gente tem que ficar esperançoso de que em pouco tempo a gente vai conseguir acabar com isso. Né? Bom, professor, eu já entendi então o benefício dos micro-organismos na minha vida, mas eu queria entender um pouquinho como que funcionou, como que a gente começou a estudar os micróbios, como que isso deu origem, né? Porque uma coisa é a gente começar a entender um pouquinho o papel dos micróbios, agora outra coisa, a gente entender um pouquinho a história. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos que a gente nunca vai entender um conteúdo, de fato, se a gente não entende um pouquinho as origens do estudo, né? Quem foi a primeira pessoa a estudar os micróbios? Quem foi o primeiro carinha a ver o micróbio? Isso é interessante. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, um desenho que data do século XVII. A gente tem aqui um holandês que se chama Anton van Leeuwenhoek. Né? Se olha para esse cara aqui, ele está olhando, parece uma espécie de luneta contra uma vela. Né? O que é isso aqui, professor? Bom, isso aqui é um carinha que está olhando contra a chama de uma vela uma gotinha de água no microscópio. Essa coisinha pequenininha que está na mão dele, isso aqui é um dos primeiros microscópios que surgiu. Isso pode ser um pouco diferente daquilo que você está habituado a ver em imagens, né? Nossa, professor, mas imaginava que o microscópio era uma coisa muito maior do que isso. E, de fato, hoje é. Mas, nessa época, no século XVII, isso era o microscópio mais moderno que a gente tinha. Nada mais era do que um jogo de lupas em que você conseguia observar uma amostra que você colocava ali e você olhava contra a luz. O poder de aumento desse microscópio ele era pequeno.
Mas já foi suficiente para esse carinha aqui, o Anton Van, conseguir observar coisas um pouco estranhas. Né? Você olha para esse cara aqui e você pensa assim, esse cara aqui devia ser um cientista, né, professor? Não. Esse cara aqui, ele era um comerciante de tecidos. O que um comerciante de tecidos tem a ver com a aula de microbiologia em farmácia? Tudo. Né? Ele comprava e vendia tecidos. Quando os tecidos são comprados, eles muitas vezes têm que ser verificados para ver se eles são de boa qualidade. Um comprador de tecidos, para olhar o tecido, muitas vezes ele quer olhar a trama, se ele está bem costurado, se ele não tem nenhum problema relacionado a rasgos ou microfissuras. Então, os comerciantes de tecidos, no passado, eles usavam o microscópio para eles conseguirem observar detalhe por detalhe uma amostra daquilo que eles estavam comprando. Bom, o Anton Van, ele usava bastante o microscópio dele para ver se o tecido que ele estava comprando era bom mesmo, né? Mas ele era um cara empolgado. Ele gostava bastante de observações no microscópio e ele acabava usando o microscópio dele para a recreação dele, para o lazer. Então ele gostava, por exemplo, de colocar uma gota de água, ele gostava de colocar alimentos ali dentro, ele gostava até de colocar pedacinhos de fezes, para você ter uma ideia, né? E ele gostava de anotar as coisas que ele estudava. Um belo dia, após colocar uma gotinha de água de um rio que parecia bastante sujo, ele até cita no diário dele um rio que tinha um aspecto esverdeado, tipo lodo, por exemplo, e ele percebeu que ali dentro existiam coisas muito estranhas que ele não havia observado antes. Ele percebeu formas, estruturas, que a princípio pareciam ter uma movimentação. Algo mais parecido com isso aqui que eu estou colocando para vocês. Isso aqui é o desenho original dele. Né? Essas formas, por exemplo, que parecem bastonetes, que parecem compridinhas, como, por exemplo, curvas. E ele concluiu que o fato dessas estruturas aqui terem uma movimentação e estarem presentes dentro da água poderiam ser formas de vida. O Anton van Leeuwenhoek chamou isso aqui de pequeninas formas de vida, ou, do latim, animalculos. E ele chegou à conclusão, chegou à suspeita, de que no nosso planeta existem formas microscópicas de vida que não estão acessíveis aos nossos olhos. Com o passar do tempo, ele começou a perceber que ele podia encontrar esses animálculos, essas formas pequenininhas de vida, em várias coisas. Numa amostra de leite, numa amostra de vinho, num pedaço de terra. Tudo que ele colocava no microscópio dele, olhava contra a luz, ele conseguia observar esses tipos de animálculos. Bom, ele fez uma carta e mandou isso para uma instituição de ciência bastante famosa, que é a Royal Society. É uma instituição de ciência que se encontra em Londres, muito antiga. Né? Quando os cientistas receberam uma carta de um comerciante de tecidos falando que ele havia observado formas de vida microscópicas, será que eles acreditaram nele? Não. Pensaram que o cara era um louco. Não, como é que você está vendo formas de vida pequenininhas, né? Ainda mais com esse instrumento tão vagabundo que você chama de microscópio. Nós temos microscópios muito mais potentes que o seu e a gente não consegue ver nada disso. Bom, eles não sabiam que o Anton Van conseguia produzir microscópios, inclusive já havia produzido microscópios mais modernos que o que os cientistas tinham. Eles, inclusive, mandaram um professor que participava dessa sociedade até Holanda, até a cidade do Anton Van, para realmente ver se esse cara era um charlatão, ou se de fato ele tinha achado alguma coisa. Após alguns dias de observação, de fato, eles concluíram que o senhor Anton Van não estava errado. De fato, o nosso planeta ele possui formas microscópicas de vida. E de lá para cá, a ciência da microbiologia surgiu. A microbiologia, então, é a área da ciência que estuda todos os aspectos dos micróbios. Formato, fisiologia, genética e também relação deles com o homem. De lá para cá, o céu é o limite. A gente aprendeu a manipular micro-organismos para produzir alimentos, produzir medicamentos e até mesmo entender como funcionam as doenças que matam tanto o homem. Tá? Professor, você está até agora falando de micróbios, né? Mas eu pude perceber pela tua aula que existem vários tipos de micróbios. É verdade. A gente não pode, por exemplo, colocar tudo numa balança só e chamar tudo isso de mesmo tipo de micróbio. Não. Os germes, os micróbios, eles são agrupados em classes distintas. Né? E a gente vai falar sobre alguma delas agora. Primeiro, a gente tem as bactérias. As bactérias são um dos tipos mais comuns de micróbios. O que é uma bactéria?
Uma bactéria do latim é ser pequeno, ser pequenininho, né? As bactérias são organismos constituídos apenas por uma célula. Você pode observar nessa nossa figura aqui, ó, que a gente tem várias formas coloridas. Cada forma colorida dessa aqui é uma bactéria. Né? Primeira coisa que a gente aprende sobre as bactérias é que bactérias, então, são seres unicelulares, ou seja, seres formados apenas por uma célula. E justamente por esse motivo que eles são microscópicos. Você não consegue ver uma coisa formada só por uma célula, muito pequenininha. Né? Tem uma informação muito importante também, e que vocês que tiveram aula de biologia celular vão se lembrar disso agora. As bactérias, elas não apenas são formadas por uma célula, como também elas são formadas por um tipo simples de célula. São os procariontes. Tá? Então, lá na Biocell, a gente conversava que as bactérias, elas são um modelo simples de célula, ou seja, uma célula que não tem alguns constituintes, como núcleo, forma organelas, de uma forma geral, é um modelo mais simples de célula. Né? Então, as bactérias, elas são formadas por só um tipo de célula e um tipo bem simples de célula. Então, assim, professor, mas então você está falando que as bactérias são meio michurucas, meio vagabundas, né? Porque um tipo bem simples de célula, elas também são feitas só de uma célula. Como que a gente tem tanto problema com as bactérias? Como tem tanta doença causada por bactéria por esse mundão aí? Aqui vem a grande novidade. Né? As bactérias, elas têm uma capacidade extraordinária de multiplicação. Em 20 minutos, uma bactéria consegue se multiplicar e dar origem a 2 células filhas. Se você compara, por exemplo, uma bactéria com um ser humano, você pode ver que o tempo de multiplicação deles é muito diferente. O ser humano, por exemplo, depois da relação sexual, em 9 meses, o ser humano vai dar origem a um novo ser. Uma bactéria, em 20 minutos, dá origem a 2 seres. Se você pega, então, esse intervalo de 9 meses, contando no relógio, a bactéria consegue dar forma a muitos trilhões de células novas, enquanto o ser humano deu origem só a um novo indivíduo. Veja como é interessante esse tempo de propagação. A forma de reprodução das bactérias, ou seja, a fissão binária, é uma forma muito acelerada de multiplicação. E isso acaba dando uma grande vantagem seletiva para as bactérias. Tá? As bactérias estão presentes em todos os nichos do planeta. Diferente do ser humano, nós conseguimos ocupar algumas partes do planeta. A maior parte do globo terrestre, óbvio, né? Então a gente consegue, por exemplo, habitar os 5 continentes, habitar a região tropical, subtropical, mas a gente não consegue, por exemplo, colonizar regiões árticas e manter a nossa população estável. Você não consegue, por exemplo, habitar uma região muito próxima a um vulcão, regiões que você tem uma variação de temperatura muito grande. As bactérias conseguem. Nas maiores profundezas dos mares árticos, até as maiores altitudes de rochas vulcânicas, você consegue encontrar bactérias. Isso é algo bastante interessante para a gente. As bactérias são organismos competentes a ocupar boa parte dos espaços do planeta, certo? Outro tipo de micro-organismo que a gente tem, muito importante, são os fungos. Os fungos, eles são organismos que são bem diferentes das bactérias. Enquanto as bactérias são chamadas de células procariontes, nós chamamos os fungos de células eucariontes. O que é isso? Eles são um modelo mais sofisticado, um modelo mais complexo de célula. Antigamente, quando a gente estudava os fungos, a gente não entendia direito se eles eram, na verdade, animais ou plantas. Quando você olha um fungo, por exemplo, ele tem características que remetem a uma planta, muitas vezes. Né? Eles têm, por exemplo, clorofila, que dá o aspecto esverdeado, como um vegetal. Eles têm, muitas vezes, uma morfologia que lembra uma folha. Por outro lado, eles têm substâncias químicas que são derivadas de células animais, como, por exemplo, o colesterol. Então, você para pensar assim, um fungo é um animal, professor, ou o fungo é uma planta? Bom, o fungo não é nem um animal, nem uma planta. O fungo é um fungo. Né? E é interessante que os fungos eles têm um papel muito importante para a gente. Os fungos eles são os principais decompositores de matéria orgânica. Então, a gente estava falando lá no começo da aula da reciclagem de matéria-prima para a gente devolver para o meio ambiente, né, a matéria nutritiva, e os fungos são os principais responsáveis por isso.
né? Os fungos também têm uma participação muito importante na produção de alimentos. Nós temos uma grande variedade de queijos, por exemplo, de vinhos, que tem a participação de fungos nessa produção, né? Vinhos caríssimos, vinhos sofisticados, são todos produzidos a partir de culturas de fungos. Tá? Os fungos, eles têm uma variedade muito grande de formatos, e os fungos, eles têm a capacidade de ser produzidos de forma sexuada e de forma assexuada. Algo que a gente vai comentar um pouquinho nas aulas lá no futuro. Né? Outro tipo de micro-organismo também, que é bastante interessante para a gente, são as algas. As algas, elas são unicelulares também, e elas têm uma capacidade de fotossíntese. O que é fotossíntese, professor? Fotossíntese é a produção de alimento, produção de açúcar, a partir da obtenção de água e a partir da obtenção de energia solar. Algo incrível e que as plantas conseguem fazer. Bom, não só as plantas, as algas também conseguem fazer isso. As algas têm um papel muito importante, então, no sequestro de carbono, no combate ao efeito estufa. Algo que é bastante relevante. Só deixa o professor espirrar. Desculpa, né? O professor se empolgou aqui, né? Algo que é bastante interessante do ponto de vista ambiental. A gente tem, por exemplo, muitos desequilíbrios ambientais que vão somente conseguir ser combatidos através do uso biotecnológico de algas, né? Como a gente pode observar nessa nossa imagem aqui. E aqui nesse slide, a gente tem, talvez, os micróbios mais bizarros e menos conhecidos de todos. Os vírus. Né? Quando a gente fala de vírus, a gente não entende muito o que se trata os vírus. Né? A gente pode falar que os vírus, eles são organismos muito menores do que os outros que a gente estava citando até agora. Né? Eu estou falando para vocês que as bactérias são pequenas, mas se você coloca a bactéria do lado de um vírus, a gente está colocando um dinossauro do lado de uma formiga. O que eu quero dizer com isso? Os vírus são incrivelmente pequenos. Tão pequenos que somente nas últimas décadas a gente teve tecnologia suficiente para procurá-los. Né? Tem uma galera que fica caçando extraterrestre, por exemplo, né? Fica vendo vídeo da internet, fica olhando em telescópios, procurando planetas à procura de vida, enquanto aqui na Terra nós temos muitas formas de vida virais em que a gente ainda não conhece. Então a gente está procurando coisas lá fora, enquanto tem muita coisa aqui dentro que precisa ainda ser descoberta. Né? A gente tem então os vírus, os micro-organismos mais bizarros. Por quê, professor? Bom, primeiro, os vírus, eles não são feitos de células. O que é isso? Como assim? Eu aprendi lá na biologia celular que tudo que é vida é feito de células. Agora o professor está chegando para mim e está falando que os vírus não são feitos de células. Na verdade, os vírus mais se parecem moléculas químicas do que, de fato, células. A gente vai conversar melhor nas aulas de virologia sobre isso. Né? A gente não sabe exatamente se o vírus é uma estrutura viva, se ele é um ser vivo, ou se, na verdade, ele é uma molécula que deveria ser estudada numa aula de química. Né? A gente tem argumentos que defendem ele como algo vivo, outros argumentos que definem ele como algo inanimado. Né? A gente, por exemplo, tem hoje as doenças mais ardilosas, doenças mais difíceis de tratar, sendo causadas por surtos virais. O coronavírus é um grande exemplo. Né? A gente, nossa, professor, a gente já está na pandemia, eu já não aguento mais falar de coronavírus, vou ficar falando toda hora de coronavírus. É verdade, né? Eu sei que é um pouco cansativo, mas a gente tem que falar de coronavírus porque a gente está na matéria certa para isso. Né? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estavam falando, aprendendo, estudando sobre coronavírus, vocês falam assim, quando eu chegar na matéria de microbiologia, eu vou perguntar para o professor um pouquinho melhor sobre coronavírus. Esse é o semestre perfeito para você entender, aprender tudo que você tem vontade e interesse sobre essa pandemia que é tão específica e tão rigorosa com a gente. Vai ser um prazer, né, conversar com vocês e tirar qualquer tipo de dúvida que a gente tem. Certo, pessoal? A gente vai falar melhor, então, sobre vírus lá para frente. Né? E para a gente não tornar essa aula de hoje muito maçante, isso aqui, na verdade, é mais uma introdução da ciência da microbiologia, né? A gente tem que relembrar um pouquinho, como o professor falou desse papo de vários tipos de célula, né? A gente tem que lembrar quais são os dois tipos de célula que existem. Né? Todos os seres vivos que existem no planeta, eles são formados por um de dois tipos de célula.
Ou a gente está falando de células chamadas eucarióticas, ou células chamadas de procariôticas. Vamos começar aqui nesse nosso slide. Primeiro, começar aqui na direita. A célula procarionte. O que é isso, procarionte, professor? Procarionte foi o primeiro tipo de célula que surgiu. As bactérias, por exemplo. Né? Há 2,5 bilhões de anos, quando o planeta Terra era muito jovem, os primeiros seres vivos que surgiram eram formas microscópicas de vida. As bactérias foram os primeiros, um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros micróbios que surgiram. As bactérias, elas são formadas, então, por um tipo simples de célula. Um tipo que é um pouco mais padrão, um pouco mais básico. A célula procariótica. Se você observa essa célula aqui, essa bactéria, comparada à célula esquerda, o que você pode observar? Você pode observar que ela é mais pelada. Ela não tem tanta coisa quanto a célula esquerda, não é verdade? Isso consiste em uma célula procarionte. Uma célula procarionte é uma célula menor, é uma célula que não contém organelas, ou seja, ela não tem órgãos e estruturas gerais no seu interior. Ela possui apenas algumas peças básicas, como, por exemplo, ribossomos, como, por exemplo, o material genético. Né? Existe algo muito importante que a gente aprende em biologia celular e que a gente não pode esquecer aqui. Uma célula procarionte, ela não tem núcleo, ou seja, ela não tem essa estrutura interna aqui que protege o material genético. Você pode observar que esse fio aqui no interior da célula, isso aqui é o material genético da nossa bactéria. Você pode observar que esse emaranhado de DNA, ou seja, de material genético, ele não está protegido por um núcleo, diferente da célula da esquerda. Uma bactéria nada mais é então do que uma célula pequena, que não tem organelas, não tem um núcleo que protege o material genético, e é uma célula que é dotada de uma capacidade grande de multiplicação. Definimos de forma bem concreta para uma célula procarionte. Os únicos procariontes que existem no planeta são as bactérias. Eu havia comentado com os alunos que tiveram aula de biocel com o professor, o primeiro e o segundo turno, né? E a gente realça isso agora. De todos os micro-organismos no geral que existem no planeta, somente as bactérias são procariontes. Todo o resto são formados por essa célula que a gente vê na esquerda, eucariontes. Seres humanos, fungos, plantas, animais, todos esses seres, todo o resto é formado por esse segundo tipo de célula. Uma célula que surgiu depois da evolução, né? E vocês podem observar que é uma célula mais completa. Primeiro, ela é maior, ela possui várias estruturas diferentes no seu interior, são as organelas. Para quem teve aula de biocel, lembra que as organelas são estruturas, são órgãos que são responsáveis por funções diferentes da célula, né? E algo muito importante, no interior de uma célula, nós temos o núcleo. O núcleo é essa estrutura aqui, é uma espécie de caroço, e que vai proteger o material genético da célula. Não é nenhuma novidade quando você compara as duas células, que a célula eucarionte, essa aqui da esquerda, ela tem uma capacidade de sobreviver a agressões químicas, físicas, ambientais, maior do que a célula da direita procarionte. Por quê, professor? O fato da célula procarionte não ter núcleo faz com que alguma agressão que entre na célula tenha fácil acesso ao material genético, ao DNA. Então você percebe um pouquinho a diferença entre elas. Né? Resumindo, com exceção das bactérias, todos os seres vivos são eucariontes. Apenas as bactérias são procariontes. Aqui a gente tem um slide que mostra pra gente essas duas células novamente, né? Imagens diferentes. Aqui a gente inverteu o sentido. Na esquerda, a gente tem uma célula bacteriana, uma célula procarionte. Você pode observar que no interior você tem aqui esse fio, esse emaranhado em azul. Aqui a gente está falando do material genético, que ocupa boa parte do interior da célula, do citoplasma, e você observa uma grande quantidade de bolinhas, que na verdade são os ribossomos. São aquelas estruturas que garantem a produção de proteínas. Você pode observar que uma bactéria, no geral, ela não tem muito mais estruturas além disso. Ao lado, na direita, a gente tem uma célula que a gente chama de célula eucarionte. Poderia ser uma célula do seu organismo, por exemplo. Né? A gente fez o quê? A gente tem essa esfera que a gente tirou parte dela. A gente está vendo o interior dessa célula e você pode observar aqui uma grande quantidade de organelas, de órgãos, de estruturas. Você pode observar aqui que a gente tem no meio da célula essa esfera grande aqui, que é um núcleo. Dentro do núcleo você vai encontrar o material genético que está amaranhado, o DNA, que está protegido contra agressões. E você pode observar que essa célula, além de conter mais estruturas,
ela é mais complexa e é um pouco maior. Células animais e vegetais são eucarióticas. Células bacterianas são procarióticas, certo? Por que o professor está falando isso para a gente? Isso aqui é uma forma para a gente relembrar um pouquinho daquilo que a gente viu lá na nossa aula de biologia celular. Né? Bom, meus queridos alunos, o que eu gostaria de comentar com vocês agora, nessa primeira semana? Primeiro, que foi um prazer reencontrar todos vocês, aqueles alunos que eu já havia dado aula, pessoal do Noturno, né? É um grande prazer conhecer os alunos que estão começando agora o diurno com a gente, microbiologia e imunologia. Tá? Eu gostaria de falar para vocês que a gente, toda semana, vai começar a nossa aula em ponto. Os alunos do diurno vão começar às 8 horas da manhã, toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Os alunos do noturno, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. É importante que a gente não perca aulas. Eu sei que todos nós temos compromissos e acho muito importante você, quando você tem um problema de saúde, algum problema profissional, você dá prioridade a isso e você não vira live, né? Mas é importante aqueles alunos que não participarem da nossa live, que assistam a aula gravada depois. Todas as aulas, após serem gravadas, vão ficar disponíveis no YouTube. A gente sempre vai colocar disponível no aba o endereço para você clicar e já ter acesso a essa aula, né? E a gente vai ter algo que eu prefiro falar para vocês ao vivo, né, na live. A gente vai conversar um pouquinho nas próximas semanas sobre como vai funcionar a nossa atividade avaliativa. Como funcionarão as avaliações, como funcionará o trabalho que a gente vai ter na nossa disciplina. Né? Toda semana a gente vai ter uma questão de frequência para que você precise responder, para que você ganhe a sua presença. Nessa primeira semana de aula, você não vai ter nenhuma questão para responder. A gente não habilitou nenhuma questão, porque nessa primeira semana você já vai estar bastante ocupado tendo aulas ao vivo, talvez repondo aulas práticas do semestre passado. Então, isso aqui é apenas um encontro para a gente conversar, para que a gente entenda um pouquinho como funciona esse mundo incrível da microbiologia. Tá? Eu gostaria de desejar a todos uma ótima semana, até a nossa próxima aula e cuidem-se sempre, meus queridos alunos. Mantenham o distanciamento social. Aqueles alunos que precisam trabalhar, trabalhem com muita segurança. Procure alertar a população a sempre se proteger com o uso de máscara e sempre usar álcool gel, certo? Pessoal, uma ótima semana para vocês e até mais.